Para surpresa de absolutamente ninguém, a empregada que vive de olhos fechados é revelada como uma das namoradas do Rentaro no exato momento em que ela abre os olhos. Ah, e eu acho que a gente teve toda aquela primeira metade com as namoradas do bebê também, mas... Sem Namoradas episódio 15, ou episódio 3 da segunda temporada, intitulado A Meidou-san Consegue Ver, adapta os capítulos 28 e 30 do mangá e começa com a Hakari expressando que muitos dos que só acompanham a obra pelo anime provavelmente começaram a pensar sobre a Hahari a este ponto. Isso é, que ela não é nada parecida com o jeito que ela estava agindo na introdução dela, indo de uma adulta rígida e fria para uma maluca com uma obsessão extrema por bebês. Basicamente, a Hahari fez roupas de bebê para todos os membros da família Rentaro, e através das drogas da Kusuri, quer que todos eles se tornem bebês temporariamente para poder cuidar deles como sua mamãe. Lembram como eu disse na minha primeira review de Sem Namoradas que os personagens dessa obra tendem a ser personificações de clichês e arquétipos de animes, só que ou subvertidos de alguma forma ou esculachados ao extremo? Então, a Hahari é a MILF do rolê. Então o jeito que a obra brinca com isso é com essa obsessão da mesma por bebês e em agir como a mãe das garotas. Ela é basicamente instintos maternos intensos ao ponto de insanidade em formato de pessoa. Enfim, após a Kurumi justificadamente se recusar a participar dessa maluquice, a Hahari dá um chilique, o que faz com que a Hakari, que não está acostumada a ver sua mãe agindo de forma infantil e imatura, comece a expressar sua frustração e indignação em ver sua mãe desse jeito. A Kusuri sente o climão, tenta aliviar o clima de forma estúpida, causa outro incidente e, no final das contas, todas com exceção da Hakari e do Rentaro se tornam bebês. E agora eles têm um monte de recém-nascidos para tomar conta. O Rentaro então quase que ascende para um plano maior devido à fofura das formas bebês das garotas. Mas esse momento de felicidade acaba rapidinho quando tanto ele quanto a Hakari começam a passar dificuldade se assegurando de manter as garotas seguras, entretidas e felizes agora que são tão pequenas. Algo que a Hakari em específico acha bem difícil, tirando, é claro, aquele momento onde a Kurumi e Karane começam a mamar nela, é claro. Ali ela tá bem no seu elemento. Aliás, falando nessa cena, que sonhos são esses que você anda tendo sobre a Karane, hein, Hakari? Após perceber que as bebês acham engraçado quando ele se arranha no chão, o Rentaro então se machuca todo entretendo elas. Elas pegam no sono e ele tem um momento a sós com a Hakari onde ela expressa finalmente entender o quão trabalhoso ser mãe é. Tudo isso eventualmente a leva à realização de que a Hahari ainda é a mãe que ela ama e respeita, e que a única diferença é que ela parece mais viva agora que conheceu o Rentaro e pessoas com as quais ela se sente segura em ser si mesma. Isso culmina em um momento super bonito entre mãe e filha, onde a Hakari diz para a Hahari não se segurar mais e compensar por todas as alegrias das quais ela se privou enquanto criava sua filha. Só que aí que tá, né? No final das contas, esse momento lindo é interrompido quando a obra mais uma vez lembra tanto a gente quanto a Hakari que tipo de pessoa maluca a mãe dela é. Mas agora sim, bora falar do que realmente importa. A introdução da oitava namorada do Rentaro, Meidou Mei, a namorada secreta que já tinha um lugar vago na opening reservado para ela. Já tinha aparecido de leve na primeira temporada e que teria tido algumas aparições rápidas nessa temporada também se elas não tivessem sido cortadas. Provavelmente para aumentar a surpresa ou algo do tipo. O que levanta a pergunta de... caso o anime ganhe temporadas futuras, será que eles vão manter a tradição e ter namoradas secretas em cada uma? Algo para se pensar. Mas, enfim, a parte B do episódio começa com as garotas elogiando os olhos uma das outras, o que faz a Hahari comentar que os olhos da Mei, que é a sua empregada particular, são especialmente lindos devido a serem da cor de arco-íris. O problema é que a Mei é do tipo daqueles personagens que vivem sorrindo e de olhos fechados, o que significa que nem a Hakari, que mora junto dela, tenha visto seus olhos antes. O povo então fica curioso a respeito desses tais olhos cor de arco-íris, mas a Mei diz que não pode simplesmente abrir seus olhos e parar de sorrir,
porque uma empregada, supostamente, deve sempre estar sorrindo diante de sua mestre. Até que a Hahari pede para ver os olhos dela também, o que ela imediatamente interpreta como uma ordem absoluta. E é aí que somos introduzidos à principal piada da Mei. Ela é uma empregada tão leal, mas tão leal à sua mestra, que ela chega ao ponto de parecer uma androide ou cachorro. Para vocês terem uma ideia, quando ela não consegue cumprir o pedido da Hahari, devido aos seus músculos estarem muito acostumados a permanecerem na mesma expressão facial, o primeiro instinto dela é ir buscar a porcaria de um bisturi para cortar suas pálpebras fora. O que segue então são diversas conversas que demonstram o quão leal ela é, a informação de que ela não consegue ver de olhos fechados só por estar no anime e na verdade treinou seus outros sentidos para compensar isso, à la Demolidor, e cenas de membros diferentes da família tentando achar um jeito de fazer a Mei abrir seus olhos. Entre elas, a cena fofa da Shizuka tentando assustar a Mei, o que não sei se vocês notaram, mas fez a Nano corar. A cena da Nano fingindo esfaquear a Mei, o que no final das contas leva a outro momento fofo dela junto da Shizuka, e a conversa sobre como a felicidade da Hahari é a felicidade da Mei ao fundo da Kusuri e Kurumi brincando, o que, mais uma vez, é super fofo, e que resulta de alguma forma na Hakari forçando a Karane a ficar de grude na sua mãe, o que faz a Karane quase beijar a Hahari devido a mesma ter o mesmo cheiro que a Hakari, assim mais uma vez nesse mesmo episódio contribuindo para as alegações das duas terem sentimentos uma pela outra. Algo que até o Rentaro acredita ser o caso. Mas, no final das contas, para surpresa de 0 pessoas, quem finalmente consegue fazer a Mei abrir seus olhos é o próprio Rentaro, que compartilha um erro engraçado onde, devido a um desafio de raciocínio da Kusuri, o mesmo foi incapaz de dizer o nome de um filme corretamente. A Mei, é claro, ri de leve com isso, mas após o Rentaro revelar que quem cometeu o erro na verdade foi a própria Hahari, a mesma imediatamente se força a parar de sorrir, o que causa ela abrir seus olhos, fazer contato visual com o Rentaro e se apaixonar à primeira vista, assim como foi com todas as outras garotas. Ela então tenta suprir seus sentimentos por achar desleal de sua parte estar apaixonada pelo amante de sua mestra, só que aí a tal mestra fala para ela colocar seus sentimentos em primeiro lugar, o que a Mei novamente interpreta como uma ordem absoluta, acabando assim pedindo o Rentaro em namoro. E é aí que o episódio termina. Em suma, um episódio nota 7 na minha opinião, com uma primeira metade de episódio relativamente fraca se comparada com a segunda, dependendo muito do absurdo da situação para entreter o público, enquanto a parte B teve diversos momentos de interações divertidas e fofas entre as personagens, e é claro, uma nova adição à família Rentaro. Nós tivemos nosso primeiro capítulo do mangá skipado, e eu teria preferido se a Mei tivesse aparecido mais como só a empregada da Hahari antes de ser introduzida como namorada do Rentaro, assim como foi no mangá. Mas, e vocês? Curtiram o vídeo? Se sim, deixem um like, e se quiserem, se inscrevam no canal para possíveis futuras reviews de Sem Namoradas que Te Amo Muito. Comentem aí embaixo suas impressões e opiniões sobre o episódio. Mantenham-se hidratados e eu vejo vocês num próximo vídeo. Bye bye!